Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo passado eu mostrei pra vocês como foi que eu montei a minha árvore de Natal, como foi que eu fiz a minha decoração natalina aqui pra minha casa. E vocês viram que muitas das coisas que eu coloquei lá na árvore, né, e que eu coloquei na decoração, foi eu mesma que fiz, né? E algumas dessas peças foram peças em macramê. E eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu ensinasse a fazer essas peças aqui, para que vocês também pudessem reproduzir em casa e fazer as decorações de vocês para o Natal. Então esse vídeo vai ser para te ensinar a fazer essas peças aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer um modelinho de guirlanda como esse daqui, que fica muito lindo para você dar de presente, para você decorar na sua casa. E também vou ensinar vocês a fazerem alguns acessórios, e esses acessórios são acessórios para vocês colocarem na árvore de Natal de vocês, e também fica muito bacana para vocês fazerem em formato de chaveirinho, ou enfim, umas lembrancinhas mesmo para dar de presente nesse Natal, né? Uma opção bem mais econômica e também criativa para vocês poderem produzir os próprios presentes e os acessórios que vocês vão decorar a casa de vocês nesse Natal. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Desde já eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo em mais um vídeo e bora lá aprender a fazer essas peças. Então vamos lá para a lista de materiais que vocês vão precisar. A gente vai precisar de uma moldura em MDF ou um bastidor de bordado de 25 centímetros de diâmetro, um cordão de algodão de 4 milímetros, mas pode ser de outra espessura que você encontrar também. Além disso, eu vou usar o barbante 24 fios, que é mais fácil para desfiar, e eu vou usar ele para fazer os tasséis. A gente também vai precisar de alguns acessórios de decoração natalina, como folhinhas, bolinhas e o que mais você encontrar por aí. Aqui eu também vou usar fio de sisal para fazer algumas amarrações. A gente também vai precisar de argolas de madeira ou você pode usar argolas de metal, de plástico, que você encontrar mais facilmente também. Além disso, a gente vai precisar de pistola de cola quente para fazer algumas colagens. A gente também vai precisar de tesoura e uma fita métrica ou trena. Os demais materiais que eu vou utilizar aqui são dispensáveis e você pode substituí-los. Vamos começar pela guirlanda. Você vai precisar pegar o seu cordão de algodão que você separou e você vai medir o diâmetro dessa base que você vai utilizar. Você vai tomar ela como referência e vai cortar o tamanho do fio em 3 vezes o tamanho dessa referência. Você vai repetir esse processo e vai cortar 6 fios desse mesmo tamanho. Agora você pode simplesmente apoiar todos esses fios em uma prancheta, em algum lugar, ou dar um nó na ponta para que você consiga unir todos esses fios e começar a fazer os nós com esses cordões. Agora que você já alinhou todos os fios, você vai separar ele em grupos de 2, então vão ser 3 grupos. E o que você vai fazer basicamente é começar a fazer uma trança normal, como uma trança que você faz em cabelo, né? Você vai entrançando sempre de 2 em 2 e vai chegando ao comprimento que você desejar. Nesse processo, para que você saiba quanto você vai precisar trançar, você pode pegar a sua moldura e usar ela como referência para você ver o tanto que o que você já fez está cobrindo essa moldura, ou se você vai precisar fazer um pouquinho mais, e se for preciso você retoma, faz mais um pouquinho e vai medindo até completar a extensão toda da moldura. Quando você chegar a uma quantidade suficiente de nós, você vem com esse entrançado que você fez, coloca sobre a moldura para você ter um norte de como que você vai colar esse entrançado na própria placa de MDF ou no bastidor de bordado que você estiver utilizando aí. Quando você colocar o trançado em cima da moldura e você ver que ainda sobraram muitos fios, você pode cortar
essas sobras e deixar somente uma quantidade suficiente para que seja necessário cobrir toda essa moldura e não ficar muitos retalhos sobrando. Agora o que você vai precisar fazer é basicamente colar todo esse trançado na moldura, e aqui eu estou utilizando uma pistola de cola quente, mas você também pode utilizar uma cola de silicone, que é chamada também de cola de artesão, se você não tiver aí um bastão de cola quente. E você vai colando esse trançado durante toda a extensão da moldura. Você deve reforçar principalmente as pontas para que elas não fiquem soltando ao decorrer do que você for colando o restante do trançado. Quando chegar no final, se você ver que ainda ficaram muitas sobras de cordão, você pode cortar elas e deixar só o suficiente para que você corte as pontas desses fios, deixando eles bem nivelados com a moldura. Feito isso, agora você vem e cola essas pontinhas dos fios e cola bastante para que fique realmente seguro e fique bem nivelado de acordo com a moldura que vocês estão utilizando. Moldura toda colada, e vocês vão ver que vai ficar uma diferença entre o início e o final dos cordões. Não vai ficar com um trançado tão perfeito, mas não tem problema, pode deixar assim que depois a gente volta e faz o acabamento aí. Agora a gente vai precisar de um fio à parte, e esse fio precisa ter o comprimento, a extensão toda da moldura de vocês. E o que a gente vai fazer basicamente é colar esse fio nas laterais, para não ficar mostrando, né, essa espessura do MDF, ou disfarçar mais e fazer a mesma coisa na parte interna. Então, você pega um fio e vai medindo realmente durante toda a extensão dessa moldura, para que você saiba o quanto vai ser necessário fazer o corte. E daí é só você cortar e em seguida vir com esse fio e ir colando ele pela extensão de toda a moldura. Quando chegar no final, você cola as pontinhas e daí você só corta o restante de fio que sobrar para poder fazer o acabamento mais bonitinho dele, tá? Quando você tiver colado esse fio na parte externa de toda a moldura, agora você vai repetir o mesmo processo com a parte interna. Então, você vai pegar um fio à parte e vai colar dentro dessa moldura. Você mede novamente quanto você vai precisar de fio para poder você fazer o corte e colar esse fio na moldura. Depois do fio cortado, é só você vir e repetir o mesmo processo colando o fio durante toda a extensão da moldura na parte interna dela. Agora que você já fez o trançado e colou ele na parte de frente de toda a moldura e nas laterais, o que você vai fazer é virar a sua moldura e repetir o mesmo processo com ela, fazendo o trançado na parte de trás. Então, fiz toda a minha extensão de trança, cortei as sobras, né, que sempre vão ter, e vou agora colar tudo isso na moldura. Agora que a minha moldura já tá toda feita e colada, eu vou precisar vir com um fio à parte, e esse fio pode ter em torno de 1 metro, tá? E o que a gente vai fazer é basicamente fazer o acabamento onde foi dado o início do nosso trançado e o final do nosso trançado, para que não fique aparecendo essa diferença, tá? Então, eu vou pegar esse meu fio, eu dobrei ao meio, deixei ele com uma parte menor e outra maior, e vou posicionar ele nessa posição em cima da nossa moldura.
E o fio maior que sobrou, eu vou ficar dando voltas nessa moldura, quantas voltas eu achar necessário, para poder fazer o acabamento dessa minha moldura. Agora que eu já dei voltas suficientes, vocês vão ver que vai sobrar um fio na parte de baixo e também uma voltinha. Então, esse fio eu vou passar por dentro dessa voltinha que se formou. E o que eu vou fazer é segurar esse meu fio e segurar também a ponta de cima que sobrou e puxar elas no sentido oposto. Daí, eu vou formar um nó que vai ser embutido dentro dessa parte que eu girei os meus fios. Assim, eu posso somente cortar esses acabamentos, tanto de cima como de baixo. E o que sobrar, eu vou só vindo com a ponta da tesoura e vou embutindo mais ainda para que fique mais disfarçado. Prontinho, agora a minha moldura tá toda feita, toda completa, macramê. O que eu vou precisar fazer agora é decorar ela com os acessórios natalinos que eu tiver escolhido. Aqui o que eu fiz foi separar algumas folhagens e eu vou posicionando essas folhagens de acordo com como eu quero que elas fiquem ali na minha moldura, para eu já ter uma noção e cortar o tanto que eu vou precisar e como eu vou posicionar todas elas, para ter uma ideia, e depois eu só vir colando tudo isso na minha moldura. O mais interessante aqui nesse processo é você criar diferentes camadas com diversos materiais que você tiver encontrado e você ir sobrepondo eles de forma que fiquem com acabamento e também com harmonia melhor pela extensão da moldura de vocês. Nesse primeiro processo eu ainda não vou colar nada, eu vou só realmente visualizar como que vai ficar tudo na minha guirlanda e depois que eu tiver decidido eu tiro tudo e aí sim eu venho colando tudo isso. Mas antes de colar, o que eu vou fazer aqui é embutir as pontas dessas folhagens, dos acessórios que eu tô usando, dentro daquele acabamento que a gente fez dando voltas. Assim, a gente vai conseguir deixar que a nossa decoração da guirlanda fique ainda mais segura. Então, além de colada, ela também vai estar fixada ali dentro do acabamento. Você vai repetir esse mesmo processo com todas as folhagens e os acessórios que você for usar. E depois disso tudo, é só você ir colando todos esses detalhes na moldura de macramê que você fez. Agora que eu já posicionei tudo, eu vou vindo só colando todos esses acessórios e detalhes na minha moldura. E aqui eu tô decorando, né, com os pinhos. E aí eu coloco bastante cola neles para que eles fiquem realmente bem seguros. E eu repito esse mesmo processo com os demais acessórios, com as folhagens, com as bolinhas, com tudo. Depois dos meus acessórios todos colados, agora o que eu vou precisar fazer é uma alça para essa minha guirlanda. E aqui eu tô utilizando um fio de sisal de mais ou menos 30 centímetros. Eu vou pegar esse fio e vou dar uma volta na minha moldura e vou simplesmente dar um nozinho e cortar as pontas que sobrarem, para que assim eu tenha uma espécie de alça e possa pendurar essa minha guirlanda na minha porta ou na parede, onde eu quiser. E agora sim, finalmente a nossa guirlanda tá prontinha e você já pode instalar ela onde você desejar, ou se quiser presentear alguém querido também com uma peça feita por você. Agora a gente vai dar início aos nossos itens de decoração da árvore de Natal. E o primeiro deles que eu vou fazer com vocês é um formato de uma mini árvore que eu mostrei inicialmente no vídeo para vocês verem. E para fazer essa árvore a gente vai precisar cortar um cordão com 60 centímetros de comprimento e dividir ele ao meio, tá? Esse primeiro cordão a gente deixa ali e depois a gente vai utilizar ele. Depois a gente vai precisar cortar um novo cordão, mas dessa vez com um tamanho maior. A gente, ao invés de cortar com 60 centímetros, a gente vai utilizar um cordão de 1 metro de comprimento, tá? Então, para começar, a gente vai pegar o cordão que a gente cordou com 60 centímetros e dobrou ao meio e vai
prender ele em algum local. Se você não tiver uma prancheta como essa, você pode prender em cima da mesa, colocando um peso em cima dele. E a gente vai vir com o cordão maior, que é o de 1 metro, e vai posicionar ele também dividido ao meio. A gente vai posicionar ele como se fosse por baixo do outro fio que a gente passou, dos 2 fios que a gente tinha feito. A gente vai deixar um fio para o lado esquerdo e um fio para o lado direito, como aí na imagem. Agora, para começar, a gente vai fazer um nó duplo. E nesse nó, a gente vai fazer o quê? Vamos passar o cordão direito por cima de todos. O esquerdo vai por cima desse cordão direito que eu acabei de passar. E esse esquerdo vai lá por trás para passar por dentro da voltinha que se formou. Depois que eu fizer isso, eu vou puxar os 2 cordões de um lado e do outro. E subo tudo isso lá para a parte superior, de onde está preso o meu fio. Agora eu vou repetir o mesmo processo, só começando com o cordão do lado esquerdo. Eu vou pegar o meu cordão do lado esquerdo, passar por cima de todos os outros, depois o da direita por cima dele, e esse da direita vai lá para trás, passar pela voltinha que se formou. Agora eu puxo os 2 cordões para as extremidades, né, no sentido oposto, e eu vou deixar um espacinho dessa vez, do primeiro para o segundo nó, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo processo, começando agora pelo lado direito, dando novamente esse nó que é chamado de nó duplo e acochando. Agora eu deixo ele bem rente como o anterior. E o que eu vou fazer é levantar tudo isso. E aí vocês vão ver que vai formar tipo um buchinho aqui nas laterais. Agora eu vou fazer o mesmo processo, dando um espaço maior para começar a dar esse novo nó. Um espaço maior do que o anterior. E vou repetir o nó duplo que eu acabei de fazer lá em cima. Dou uma primeira vez, com esse espaçamento que foi dado. E agora eu vou fazer o segundo. Vou começar pelo lado direito, passar o cordão esquerdo por cima dele. Esse da esquerda vai lá para trás e eu puxo ele por dentro dessa voltinha. E agora eu subo os 2, puxando pelas extremidades. E eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou levar esse nó lá para cima, ó. Dessa forma aí. Agora vocês viram que formou um buchinho ainda maior. Então é isso que dá a sensação de ser uma árvore, porque eu vou aumentando esses buchinhos das laterais. Então, para isso, eu deixei um espaço agora maior do que o anterior, para poder começar a dar o meu nó. E eu repito o mesmo processo. Como eu comecei esse último nó pelo lado esquerdo, agora eu vou começar pelo lado direito. Então, passo o fio do lado direito por cima, o esquerdo vai por cima dele, jogo lá para trás e puxo por essa voltinha que se forma. Depois é só acochar e puxar esse nó lá para cima para fazer mais um buchinho. Dessa forma, vocês viram que já se formaram esses 3 buchinhos. E a gente vai fazer o último deles, dando um espaço agora maior ainda, para poder eu conseguir fazer esse formato de árvore. Agora o que eu vou precisar fazer é o acabamento, que é juntar todos esses fios soltos que ficaram aqui. E para isso, eu vou pegar um fio de sisal e vou cortar com, em média, 20 centímetros de comprimento, ou um pouquinho mais, vai depender de quantas voltas você for querer dar. Vou dobrar ele, mas deixando uma ponta maior do que a outra, como eu tô mostrando aí na imagem. E vou posicionar esse meu fio em cima da minha peça, tá? Para fazer isso, eu posso soltar ele de onde eu estava utilizando, né? De onde eu estava deixando preso para ficar mais fácil. Eu viro para poder fazer esse acabamento para o lado de trás da minha peça. E agora eu vou posicionar ele em cima de onde eu quero juntar todos os fios e fazer o acabamento. Eu vou pegar e vou fazer isso usando o meu fio maior, o lado maior, e dar voltas em toda a peça. E isso, nesse processo, eu vou acochando bem, como lá a gente fez na guirlanda, para acochar bem e ficar bem seguro. Eu vou dar quantas voltas o meu fio permitir, lembrando que eu preciso deixar uma pontinha embaixo para conseguir passar ela, né, pela voltinha que vai se formar e fazer o acabamento.
Agora, com essa pontinha que sobrou, eu vou passar ela por dentro da voltinha que se formou na parte de baixo, vou puxar isso. E agora eu seguro tudo e venho com o meu fio de cima, puxando no sentido pra cima também. E aí eu acocho tudo. E depois de ter acochado bem, o que eu vou fazer é cortar esses fios que ficaram pra cima e os fios que ficaram pra baixo. E finalizar fazendo acabamento, colocando as pontinhas pra dentro também, pra não ficar vendo. E por último, eu vou vir e cortar todos esses fios das franjas, né? Deixar elas iguais pra finalizar a minha peça. E prontinho, aqui ficou a nossa mini árvore de Natal que você pode usar para enfeitar a sua árvore aí que você tiver em casa. Agora a gente vai fazer o nosso segundo enfeite de árvore de Natal e esse enfeite é chamado de tassel. Esse tassel, para fazer ele, eu vou utilizar uma prancheta, mas você pode usar qualquer outro tipo de base, pode ser um caderno, um papelão, algo que você use para conseguir dar voltas no fio que eu estou utilizando, que aqui no caso é um barbante 24 fios. E essas voltas que você vai dar, vai ficar exatamente do tamanho desse molde que você está usando, tá? Aqui eu vou dar uma quantidade de, em média, 15 voltas nessa minha base. Agora que eu já dei todas as voltas necessárias, a gente vai ficar com uma ponta para cima e uma ponta para baixo de fio. E eu vou vir com um fio à parte, que esse fio pode ser um fio de sisal, ou você pode utilizar o mesmo fio que você usou para dar as voltas. Esse fio eu vou passar por baixo dessa parte de cima de onde eu tô utilizando, né, a base, e vou dar um nozinho. E esse nó vai servir para ser uma espécie de alça, que é onde a gente vai pendurar esse tassel na nossa árvore de Natal. Mais pra frente vocês vão ver como vai ficar. Depois de feito isso, eu vou tirar todos esses cordões que eu coloquei na minha base, né? Vou igualar todos eles. Vou cortar o fio maior que sobrou, que era o que eu tava dando voltas para se formar o meu pompom, né? Ou o meu tassel, como vocês quiserem chamar aí. E agora, o que eu vou fazer é pegar mais um fio à parte, um fio de sisal. Mas antes eu penteio bem o meu tassel, igualo todas as pontas e aí sim eu venho com esse fio. E esse fio pode ter em torno de 50 centímetros a 60 centímetros, que é o que vocês vão precisar para dar voltas também e formar o pompom, tá bom? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai dividir ele, mas deixando uma parte maior e outra menor. E vai posicionar tudo isso em cima da peça, que é onde eu vou querer fazer esse meu nó de acabamento ou nó de fechamento, tá? Agora, eu vou vir com a minha ponta do fio maior e vou dar voltas ali em cima do meu tassel. Nesse processo, eu vou dar quantas voltas o meu fio permitir. E no final, vou fazer aquele mesmo processo de colocar a ponta inferior por dentro da voltinha e fazer o fechamento. Feito isso, agora eu vou cortar o meu fio de sisal, tanto a parte de cima quanto a de baixo, e fazer aquele mesmo acabamento. E depois disso, é só eu cortar todo o meu pompom, as pontas dele, igualar tudo e cortar todos do mesmo tamanho. Prontinho, dessa forma o nosso tassel já tá feito e você pode deixar ele dessa forma aqui. Mas eu ainda vou acrescentar um processo, eu vou pentear todo esse tassel, vou desfiar para deixar ele com as pontas bem fininhas e mais delicadas, tá bom? Para fazer esse processo, eu vou usar uma rasqueadeira, que é basicamente uma escova de pet, mas se você não tiver, você pode utilizar um pente fino ou qualquer pente que você tiver aí na sua casa.
O que eu vou fazer aqui é basicamente pentear esses meus fios, de forma que deixe todos eles bem desfiados. E aqui nesse processo, por isso é importante você utilizar um barbante 24 fios ou outro tipo de barbante que é mais fácil de desfiar. Mas caso você não tenha, você pode também desfiar os cordões, tá bom? Agora que eu já desfiei tudo, eu vou vir novamente e cortar para igualar as pontinhas e deixar com um acabamento bem bonito. Feito isso, o nosso tassel tá prontinho, no ponto de você pendurar ele na sua árvore de Natal. Agora vamos lá para o nosso último enfeite. E para esse enfeite eu vou cortar um cordão com 1,20 m de comprimento. Vou colocar ele nessa posição em uma argola de madeira ou de metal, deixando uma ponta menor por baixo e outra maior. E essa maior eu vou passar pela voltinha que se formou, como eu tô mostrando aí na imagem. Depois de feito isso, eu vou acochar e vou repetir o mesmo processo, passando a parte maior do fio por baixo da minha argola e depois por dentro da voltinha que se formou. Depois disso é só ir puxando o fio para dar início a um novo nó. Repetindo o mesmo processo, eu vou pegar a ponta maior, passar por baixo da argola e essa mesma ponta eu vou passar por dentro da voltinha que se formou aqui do lado de fora da argola. E acosto. Agora eu vou repetir esse mesmo processo por toda a extensão da minha argola até chegar ao final dela para poder fazer o acabamento. Eu vou dar a minha última laçada. E a diferença aqui é que nessa última laçada eu vou ficar com duas pontas pequenas e eu vou juntar tudo isso, moldando ela de acordo com a minha argola. E essas duas pontas que sobrarem, eu vou cortar elas e depois eu vou fazer só o acabamento colando elas, jogando esse acabamento por trás da minha argola para que não fique aparecendo. Então, eu jogo essas minhas duas pontinhas para trás e venho novamente com a cola quente colando essas pontinhas na minha moldura que eu acabei de fazer. E prontinho, moldura feita. Agora a gente só vai vir com um cordão de sisal novamente. E a gente vai precisar cortar um fiozinho pequeno, de média 10 centímetros de comprimento, 15, para fazer uma espécie de alça novamente. Então, a gente vai dar uma voltinha por dentro da moldura, vai deixar um espacinho para que utilize como um pendurador, né? Uma espécie de pendurador. E daí a gente vai só dar 2 nozinhos novamente e cortar essas pontas que sobrarem. E agora sim, tá feito o nosso último acessório decorativo para você enfeitar a sua árvore. E você pode fazer quantos você achar melhor. Quanto maior a sua árvore, mais bonita fica com vários acessórios desse. Você pode mesclar eles com bolinhas daquelas de enfeitar árvore de Natal também, com pisca-pisca, e fica lindo na decoração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. E se vocês fizerem alguma dessas peças ou todas elas, tirem uma foto e me mandem lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo e eu vou adorar ver, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.